Olá, queridos, tudo bem? Bom, gente, a live caiu, é um tema complexo, amém? Vamos tentar aqui, o inimigo de nossas almas tenta parar o povo dele. Nós vamos orar, antes de iniciar esse negócio, vamos orar ao nosso Deus, ao Deus de Israel, sim ou não, povo? Vamos orar aquele que vive por si só. Soberano e eterno Deus. Senhor, nos envolve em seus mistérios, nos ensina, nos exorta, nos corrige. Pai, nesse momento, joga por terra os inimigos de nossa alma que tenta impedir que essa palavra seja propagada. Peço-te, Senhor, envie os seus anjos de fogo, guerreie em favor dos teus servos, para que a tua palavra seja pregada aos quatro cantos dessa terra. Nos ensina, nos exorta e nos corrija, Senhor. Fala comigo, fala com teu povo. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua. Briga Mahusteriastia. Mãe. Benagayasébia. Ajude o teu povo, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Bedeki Kai Tsai. Senhoras e senhores, é um tema bem complexo, mas nós vamos prosseguir. Deixe seu joia, compartilhe a palavra, mas nós vamos falar do tema. Efésios 4, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o Cristo, de quem todo o corpo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justiça, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu estou trazendo a introdução com os versículos bíblicos, tá ok? Efésios, que eu li, Efésios 4, 14, 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não conforme as sãs palavras do Senhor Yeshua e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa, irmão, não tem a verdade. Bom, veja só, cai e volta. Paulo diz assim: tu, porém, fala o que convém essa doutrina. Tito 2:1. 2 João 1:9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai como filho. Mateus 15:9. Mas em vão me adoro ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 2 Timóteo 4:2. Pregues a palavra, istes, a tempo, fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 1:13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tenham ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo. 1 Timóteo 4:13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Yeshua disse: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Yeshua disse em João 7,16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Segundo Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo quem o tens aprendido, que o tens aprendido. Verá tempo, 2 Timóteo 4,3, e que não suportarão essa doutrina, mas terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, concupiscências. Senhoras e senhores, eu quero falar para vocês, nós estamos, de vez em quando a live está caindo aqui,
Esse tema é um tema bem complexo. Para mim é muito fácil de falar, mas o espiritual conspira contra a verdade. Sempre tem surgido doutrinas que são ventos de doutrina, Efésios 4,14. E eu quero instruir os irmãos que querem a verdade para terem cuidado. De vez em quando vem uma moda. Agora a moda é que a parte feminina de Deus, porque Rua está no feminino. Mas o interessante é que em João 4, Yeshua diz assim, Deus é Espírito. A Bíblia diz, Deus é Espírito. Palavras do nosso Senhor. E no Apocalipse fala, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus, não uma pessoa à parte. Sabe o que está acontecendo? Estão ensinando paganismo. A rainha do céu era ensinada lá na antiguidade, que o profeta Jeremias denunciou. Que o povo de Deus estava adorando uma divindade pagã, Asherá, Semiramis. E até hoje isso está no meio do povo, em querer uma intercessora junto a Deus. Isso é paganismo antigo. Isso é doutrina não bíblica. Em hebraico, Rua HaKodesh, Espírito da Santidade. Primeira vez que aparece a palavra Espírito na Bíblia, você vai encontrar em Gênesis 1. Gênesis 1 no texto bíblico, no texto hebraico. E lá fala Espírito de Deus, Espírito de Elohim. Quando nós lemos o texto que a terra estava torvo, vavorro, vou ler o texto hebraico para vós outros. Vou pegar aqui. Gênesis 1, está escrito na língua hebraica. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em princípio criou Elohim os céus e a terra. Ve'haaretz hayata torro vavor ve'rosh al peni tehom veru Elohim eraheft al peni hamayim. E a terra estava torro sem forma, vavor vazia. Ve'rosh e trevas al peni havia sobre a face do abismo. Veru a Elohim, e o Espírito de Deus merahefet, pairava ao peni hamayim, sobre a face das águas. Veru a Elohim. Yeshua diz, o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Elohim está sobre mim. O Espírito Santo é o próprio Deus. Yeshua disse assim, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Em outro texto, o mesmo texto diz, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Então, senhores, o Espírito Santo, por isso por que está Espírito Santo? É a mesma coisa que você falar Espírito de Deus ou Espírito de Adonai. Só que, por que os judeus pararam de falar Beit Yahro em hebraico, lá em Crônicas, quando Salomão edificou o templo, ele falava Beit Yahro. Beit, casa, e o tetagrama, Yahro, Yehová, a preferência de pronúncia. Não que haja uma preferência, você pode escolher o que quer, mas os estudiosos acreditam em certas pronúncias. Yahro, Yahua, Yavé, Yehová. Então, Beit é casa, Yahro, casa de Yahro, casa do Criador. Então os judeus, a partir de certo momento, eles param de falar Beit Yahro e passam a falar Beit HaMikdash, que é a casa da santidade. Então você vê muito no Novo Testamento Rua HaKodesh, para falar do Espírito de Deus, que é o Espírito do Criador. Isaías fala isso. Então a gente precisa entender que na Bíblia, Espírito Santo, na verdade, é o Espírito do Criador. É o Espírito de Deus. Tá? É porque muitas das vezes o autor escreve Espírito Santo ou Espírito de Deus. É a mesma coisa.
Em hebraico nós encontramos assim: Rua Adonai Yahweh Alai Ya'am Mashá Yahweh. E o espírito de Adonai. Adonai é a forma enfática de Adon. Então, meu grande Senhor. O espírito do meu grande Senhor Yahweh está sobre mim. Por quê? Por quê? Por que o Espírito de Deus está sobre mim? Porque há uma missão que Deus deu. Porque o Senhor me ungiu, Machá, para pregar as boas novas aos oprimidos. O Espírito do Senhor Deus, em algumas traduções, mas no hebraico está Rua Adonai Yahweh. Então, o Espírito do Senhor Yahweh é o Espírito de Elohim, o mesmo Espírito que estava em Gênesis 1, é o mesmo Espírito que estava sobre os profetas, é o mesmo Espírito que estava sobre Davi, que saiu de Saul, é o mesmo Espírito que desce em Atos dos Apóstolos, é o Espírito do Criador. E o Espírito do Criador, Apocalipse fala os 7 Espíritos de Deus, Paulo fala em Colossenses a plenitude do Espírito. Então, por exemplo, Ruach HaChokmah, espírito de sabedoria, é o espírito do Criador na ação da sabedoria. O espírito de poder. Então, são 7 ações do próprio espírito do Criador. Não existe Espírito Santo é uma mãe. Isso é heresia. Isso é inventação de moda. Isso é vento de doutrina. Uma outra... E qual é o perigo desses ventos de doutrina que agora a Terra é plana porque a Bíblia diz o quê? Onde que a Bíblia diz que a Terra é plana? O livro mais antigo da Bíblia é Jó. E lá diz que a Terra está suspensa sobre o nada. A Isaías, irmãos, preste atenção. Se você acreditar em Terra plana, você não vai acreditar mais que existe hemisfério norte e hemisfério sul. Se você acreditar em Terra plana, você vai ter que explicar por que existe o sol da meia-noite. Tem um monte de coisa que o terraplanista vai ter que explicar, que não bate. Inclusive, antes de Cristo, os cálculos para o Shabat lunar bíblico, para as festas bíblicas, eram baseados numa terra globo. Nem na tradição judaica tem isso. Isso é modinha dessa geração que não olha para o céu. Fica estranho, né? Explica para mim por que o sol tem meses que ele se afasta, tem meses que ele se aproxima. Explica para mim. Quem que está inclinando, o sol ou a lua? Ou a terra? Só que, veja só, a terra ser plana, quadrada, retangular, não te salva. A salvação está condicionada a guardar os mandamentos de Deus, ter a fé em Yeshua. Agora, mas há uma outra doutrina, que agora é que a semente de Caim está aí. Porque, segundo eles dizem, Satanás teve relações com Eva. Para mim não é impossível acreditar que um anjo se relacionar com um ser humano. Isso para mim não é difícil de acreditar que tudo pode acontecer. Mas eu não posso acreditar que Caim não é filho de Adão, porque Gênesis 4 diz que Caim é filho de Adão. Então os propagadores, esses hereges que estão ensinando que a semente de Caim continua, eles não leem a Bíblia. Por quê, Felipe? Porque a descendência de Caim morre no dilúvio. Irmão, mas você não quer ler a Bíblia. Você quer seguir esse pessoal que se esqueceu que houve o dilúvio, né, irmão?
E eles chegam a dizer que há pessoas no Novo Testamento que são descendentes de Caim. O cúmulo do absurdo. Porque a Bíblia diz que só salvou 8 pessoas no dilúvio. Mas o povo gosta desse tipo de coisa. Agora surge o povo que não pode falar amém, porque amém é pagão. Amém é um acróstico. Aí surge o povo agora que diz que o nome não é Yeshua, que você encontra Yeshua na arqueologia, você encontra Yeshua na tradição judaica, você encontra Yeshua nos achados, nos documentos, na Bíblia hebraica, no Novo Testamento hebraico, no siríaco. Mas vocês querem acreditar que o nome não é Yeshua. Fica difícil querer ensinar um povo que não quer aprender. Então o que eu digo para vocês? Mesmo que tudo isso fosse verdade, que Caim, semente, fosse filho do diabo. Caim é filho do diabo, irmão Felipe. O que isso muda na minha vida, meu camarada? Eu vou entrar no céu por saber que o diabo fez um filho e uma mulher? É isso aí? Isso edifica no que? A terra é plana, é quadrada, é uma bola. E daí? O que isso muda na minha vida? Isso muda caráter. Isso muda pessoas. Isso salva quem? Vocês na internet batendo boca porque a terra é plana, porque a terra é redonda. E os perdidos? E os necessitados? Vocês estão preocupados se a terra é plana, quadrada? Eu quero saber das viúvas que vocês estão socorrendo. Eu quero saber quantas pessoas vocês estão ensinando o caminho do céu. Porque eu nunca vi uma geração que se preocupa com nada. Eu quero saber se você já orou hoje. Eu quero saber se você tem comunhão com Deus. Eu quero saber se você é um bom pai, um bom marido, se você ensinou seus filhos a verdade. E se teu filho sabe orar. Porque você é um ensinador. E você na internet discutindo se a terra é plana, enquanto seu filho vive no celular. Enquanto seu filho não sabe nada de Deus. Geração estranha. Eu pergunto para vocês. Falar Yeshua salva? Não, não salva não. Não. Corá falava hebraico arcaico. Corá foi engolido pela terra. Você acha que o diabo falou com Eva em qual idioma? E na Torre de Babel? Eles falavam hebraico arcaico. Antes das línguas serem repartidas. E não se esqueça que Nimrod quer dizer rebelde. Bisneto de Noa. Ele falava hebraico. O idioma mais antigo, a língua do Éden. A língua que Adão falava. Só que salvação está na conversão. Está no viver a palavra. Não adianta falar hebraico e tá com a vida toda enrolada. Meu irmão, esses ventos de doutrina é para tirar o foco. Esses ventos de doutrina... Agora tem um aí que diz, basta invocar o nome de Yahshua que você está salvo. Não existe o nome Yahshua. É uma invenção. Isso é um erro gramatical. Quem estuda hebraico não cai nessa falácia. Só os nércios, os ignorantes, que não estudam, que não pesquisam, que nunca viram uma gramática hebraica na frente, vai falar esse tipo de coisa. E eu te pergunto, tá bom, vamos dar asas à nossa imaginação. Digamos que o nome seja Yahshua. Isso salva? Salva? Desde quando saber nome salva? Desde quando falar hebraico salva? Não adianta falar Yeshua e casar 5 vezes. Não adianta falar Yeshua e bater na mulher. Não adianta falar Yeshua e não é um pai de família. Sem caráter, sem índole. Então saber nome não salva. Eu digo que saber nome é uma coisa importante. Você conhece as origens do seu Messias?
o contexto histórico. Nome é nome, aonde você for. Tem que ser respeitado. Meu nome é Felipe, aonde eu for. Na minha identidade CNH vai estar, se eu tirar um passaporte, vai estar Felipe Cunha. Não vai estar Francisco, não vai estar Zé, não vai estar Lipe. Então deve-se respeitar os nomes, mas não faça disso um trampolim. Porque as pessoas querem esses ventos de doutrina para se sentirem felizes. Parece dependência filosófica, intelectual. E as pessoas ficam seguindo isso. Lá no nosso canal eu perdi ouvinte porque eu fui contra essa doutrina falaciosa da semente da serpente. Eu quero saber se vocês têm cuidado das almas. Paulo diz assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Eu fui até vocês não com filosofia, não com conhecimento humano, mas Cristo crucificado. Aí sabe o que é interessante? Os discípulos falavam aramaico, a língua dos caldeus. Aí tem gente que fala assim, porque não pode falar assim, não pode falar assim. Aramaico não é hebraico. Aramaico é parente do grego. Porque se quer falar de paganismo, o aramaico é a língua da Babilônia. Não ou não? Ou não? E aí? E daí? Deus vai deixar de falar com arameu, com um grego? Deus vai deixar de salvar um grego porque ele não fala hebraico? Aonde vocês estão aprendendo isso? Quem ensinou para vocês essas loucuras? Deus salva as pessoas porque elas se convertem, porque Deus abre o coração dessas pessoas. Saber a verdade é muito importante, vai lapidando. Mas vamos parar de bitolagem. Vamos parar de achar que falar hebraico vai salvar alguém. E outra coisa, pegar a Bíblia para querer saber mais do diabo do que Deus. O cara quer saber se o diabo teve relação com Eva. Que bitolice. Que loucura. Tem gente que mais fala do diabo do que de Deus. Então eu fico pensando assim, esses ventos de doutrina levam o povo gosta de... Eu quero conhecimento, eu quero saber o que é cabala, eu quero saber o que é viagem astral, né? Você quer saber quem é o Eterno? Porque para mim o que interessa é isso. O céu. Você se importa em saber como é que é o céu? Aí tem um aí que não, é só você falar Yahusha que você tá salvo. Não, você tá salvo. Oh, clamei Yahusha, Yahusha. E aí? E aí? Yeshua falou que perseverança dos santos. Santo primeiro é quem se separou. Perseverança é quem permanece nos mandamentos. Mandamentos são comandos que Deus deu. Ensinamentos que Deus deu. E a fé em Yeshua, emuná, piscis. Emuná quer dizer firmeza. Eu permaneço crendo nele, ele é o Messias até eu morrer. Agora, as pessoas se enfiam nessas doutrinas. Não, o Felipe está falando Senhor. Você nasceu falando hebraico? Não, você nasceu no Brasil. Você fala o quê? Português. Tá. Não, mas o Senhor é pagão. Tá. É verdade. Moisés, vem da onde esse nome? Você sabe? Quem é que deu esse nome para Moisés? Fala para mim. Fala para mim. Quem? Pelo que eu vi, ele saiu daí, foi tirado das águas, e Moisés, foi cuidado pela filha de Faraó, que não era hebraico que ela falava. Moisés é um nome, é um empréstimo linguístico. Você sabia que tem empréstimo linguístico da língua egípcia? Quando você fala mal em hebraico, você fala Ra. Você sabia disso? Ra é uma divindade egípcia. Se você estudasse, né, você ia saber. Então para com isso. Eu não falo Jesus porque não é o nome dele. Yeshua,
Jesus, Jesus. Tá errado esses nomes? Tá. O nome certo é Yeshua. Não é verdade? Yeshua. Porque o Ain, quem fala Yahusha, não, porque é o nome Yahusha. Yahusha. Dá até um probleminha aí, né? Porque o nome do Messias termina com Ai, né? E o Ai não é A, não. Não é A. Não, você não sabia que não é A? Não. O Ai é uma gutural. Então as pessoas, elas são levadas em doutrina, eu quero saber das suas vestes. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus para ter direito à árvore da vida. Apocalipse 22:14, na tradução do texto grego majoritário. Eu quero saber se você cumpre os mandamentos de Deus. Yahusha! Toma anticoncepcional, usa preservativo, contrariando o mandamento de procriar. Porque Yahusha. Fala Yahusha, fala Yeshua, fala Yahushua. Esse ano, quantos necessitados você já ajudou? Porque eu tive fome e não me deixe comer. Você acha que a fé é baseada em filosofia, em nomes? Tem um monte de gente que falava hebraico arcaico e não vai entrar no céu. Porque não foram fiéis a Deus. Acã, por exemplo, era da tribo de Judá. Mas foi lá e roubou os ídolos. Prata e ouro que Deus disse que era anátema. Não adianta você. Paulo diz, nem todos que estão em Israel são israelitas. Ninguém é salvo por causa de descendência, ninguém é salvo porque tem nome. Nós somos salvos porque Deus nos alcançou por sua graça e porque aceitamos o convite que Ele nos deu e ficamos firmes no caminho. Tem um monte de gente que nem o português sabe falar, são analfabetos e vão entrar no céu porque tem a vida certa, tem a vida correta, a vida não é torta. Aí as ouvintes saem do meu canal, não, porque o Felipe não acredita na semente da serpente. Não acredito. E eu não perco tempo com bobagem. Meu negócio é falar para os pecadores. Aí chegam a dizer, não, irmão Felipe, porque você está certo, você tem que falar do pecado. Vai falar do quê? Então vai falar do quê? Se a primeira mensagem que João Batista pregou foi arrependei-vos, techuvá. Quando Yeshua começa a pregar, techuvá. Quando os apóstolos começam a pregar, techuvá. Quando Paulo começa a pregar, techuvá. Você quer falar o quê? Você quer ficar de história da carochinha? Enquanto muita gente está morrendo, está indo para o inferno, e o povo está pensando em filosofia barata. Agora, nesse momento que eu estou pregando aqui, um monte de gente já morreu. E quanta gente morreu sem salvação? Porque em vez de você falar de salvação, você está falando da terra plana. Em vez de você falar da vida eterna, está falando que no céu tem uma mãe. O que está faltando aí, irmão? Vamos acordar para viver. Vamos enxergar a realidade. Nós temos que falar de Yeshua, do céu, da vida eterna, do arrependimento. Vamos falar da vida eterna. Porque Yeshua falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Pedro falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. E você faz o quê? Parece que é mais importante falar do capeta. Não, irmão, você tem que falar, mas não, tem que falar do jeito que tem que ser dito. As pessoas estão perdendo tempo na internet falando o que não edifica. E eu estou falando para os crentes, que dizem ser crente. Para os teólogos. Irmãos, tudo bem, você quer ter um conhecimento, mas você ficar fazendo vídeo hoje, porque no céu, porque o diabo, porque o Satanás era isso, porque o Satanás tinha o olho azul, porque o Satanás era do coral. Eu não quero saber do diabo. Vamos falar de Deus, gente? Vamos falar do céu. Quero saber do capeta, não. Mas estou mais preocupado em saber se Eva teve relacionamento com o diabo do que saber de cuidar de uma viúva, de visitar um hospital. Em todo o seu cristianismo aí que você tem, já visitou o hospital quantas vezes? Já amparou quantos necessitados, rapaz? Você acha que o reino de Deus precisa desse tipo de ajuda? O reino de Deus precisa de pessoas que dobrem o seu joelho para orar, intercessão. Cadê os crentes que oram? Cadê os crentes que pagam preço? O
reino de Deus precisa de pessoas dispostas e até os perdidos. Compartilhar, tem gente que o dedo dói, não consegue nem compartilhar essa mensagem, porque parece que dói o dedo, não consegue compartilhar. Não consegue, compartilhar aqui, vou compartilhar aqui, não consigo, irmão Felipe, é muito difícil. Sabe o que viraliza nessa internet? Fofoca, quer falar da vida dos outros, dá like. Se fosse falar que um pastor caiu em pecado, ia ter um monte de gente querendo ver. Se falar que aconteceu isso com a vida de fulano, meus vídeos não viralizam. Se amanhã alguém me acusar de falar assim, Felipe é assim, é assado, Felipe é daquele jeito, daqui a pouco vai ter 1 milhão de gente assistindo, porque para falar mal do Felipe, um monte de gente gosta. Mas para falar do céu, ninguém compartilha, ninguém gosta de ouvir. É o que eu falo, é uma geração que não é inocente. Pega esses vídeos de semente da serpente e vê quanta visualização tem. Agora, por que a palavra da verdade, o povo não fica em delírio para assistir? Eu fui de uma igreja, eu fui da Assembleia, eu fui de outras igrejas, e teve igreja que tinha culto de oração. O domingo enchia. O domingo o dia do louvor, né, da cantarola. Para alguns lugares é cantarola. Por quê? Canta com a boca, mas você fala assim, irmão, eu te amo, meu irmão. Aí seu irmão tá lá sem gás e você não faz nada. Irmão, eu te amo. Seu irmão tá precisando de remédio, você não faz nada. Irmão, eu te amo. Seu irmão tá internado e ninguém vai visitar. Esse tipo de hipocrisia eu não quero. Amar de fingimento. Aí você tá lá na igreja, culto de oração não dá ninguém, 3, 4 pessoas. O culto de domingo enchia, porque o pastor canta. Aí tem bateria, e vamos louvar Jesus. Eu tô falando sério. Aí louva Jesus, você ama seu irmão, aí todo mundo ama, e troca cálice, e faz tudo aquilo. Na cantina, come quem tem dinheiro, quem não tem vai pra casa de barriga vazia. Eu já presenciei, eu já vi. Vamos falar de amor, mas vamos viver. Ou não é para ser crente de verdade? É para ser minha boca? Eu pergunto, você quer ouvir o que? A verdade ou a mentira? Eu sou pregador da verdade. Seu irmão do lado, você nem sabe quem é. Você nem perguntou de onde ele é. Você não sabe contar a vida desse cara. Esse irmão aí que você diz que ama, lá no púlpito fala que ama. Eu queria tanto visitar os mendigos. Você não consegue visitar o seu pai e sua mãe. Eu tô aqui para pregar a palavra. Você quer ouvir o quê? O evangelho sem mistura. Eu te amo. O que você já fez por mim? Já orou por mim? Amar, em hebraico, ahavá. É ação, meu filho. É fazer pelo próximo. Quem é seu irmão? Quem é seu irmão? Quem é seu irmão? Você conhece o irmão que está do teu lado? Quando que você vai? Olha pro seu irmão, tá com o chinelo trocado, com um grampo, a havaiana e o grampo embaixo. Você tem recurso? Isso aqui é uma tipologia, isso aqui é um exemplo figurado. Aí você olha pro irmão, poxa, coitado do nosso irmão. Aí no final do culto você chama de secreto, irmão, você não se incomoda de eu te presentear, não? Chama no particular, tem que ser reservado, que a direita da esquerda não precisa saber. Eu queria te doar um chinelo, você aceita? Aí irmão, poxa, aceito sim. Aí você vai lá e compra o chinelo para ele. Não dá longe para ninguém ver. Aí... Isso é cristianismo. Esse negócio de ficar falando que ama e não faz nada, o céu não precisa desse tipo de ajuda. A gente precisa ser verdadeiro. Não é só os pastores que têm responsabilidade, não. Vamos parar de colocar carga só em líder. Você também tem. A culpa é do pastor, a culpa é do missionário. E a sua culpa? Qual é a sua?
Você não tem responsabilidade, né? Com quem que Yeshua falou? Tive fome e não me dás comer. Foi só com os pastores? Contigo não? Vamos enxergar a vida, irmão. Vamos parar de perder tempo com coisas sem sentido. Olha, eu sou uma pessoa que pensa o seguinte, eu quero saber do céu primeiro. Quando eu subir para agora, eu quero ver Yeshua e Deus. Depois eu vou querer conhecer Abraão. Ah, quem que você vê no céu? Ah, eu quero ver Davi por último. Eu quero ver Davi, eu quero ver o Eterno. Quero ver o Messias. Aí depois eu vou ver Abraão, Isaac, Jacó. Meu irmão, eu tô lutando aqui pelo Criador. Pelo amor de Deus, gente. O que eu quero ver? Eu vou ver Abraão primeiro? Nada, é ruim. Primeiro é Yeshua e o papai. Depois não vou conhecer Jeremias. Vou conhecer primeiro os que mais pagaram o preço. Jeremias morreu a pedrada no Egito. Isaías cortado no meio. Exemplo de fé, Daniel jogado na cova dos leões. Sadraque, Ananias, Misael e Azarias, que foram jogados na fornalha. Homens de fé, homens de coragem. Os Macabeus. Judas Macabeus, quero conhecer o Judas Macabeu. Os que pagaram preço. Os que deram a vida pela verdade. Enoque andou todos os dias com Deus. Mas depois de eu ver Yeshua e o Eterno, eu vou querer ver a criatura primeiro? É ruim. Eu quero ver primeiro o Criador, irmão. Eu quero ver primeiro o Criador. Depois eu vou querer ver os homens de Deus da Bíblia. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, esses ventos de doutrina, tem vários outros ventos de doutrina. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Por que eu explico isso aqui? Porque aí um dia um ouvinte saiu do meu canal, porque eu tô saindo porque a gente não compartilha da mesma ideia. Eu falei, que ideia? Porque eu acredito na semente da serpente. O que é isso? Sinceramente, o que é isso? Semente da serpente. Esse treco de Caim ser filho do capeta. O que isso tem a ver comigo, irmã? Aí eles dizem que eu sou rígido demais. Porque você é muito rígido, você quer ser santo demais. Eu desconfio de pessoas que falam assim. Sabe por quê? Foi o Eterno que disse: sede santo, porque eu, Yahweh, sou santo. Pedro diz: sede santo, como Yahweh é santo. Hebreus diz: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu fico com a Bíblia. Eu perco a sua amizade, mas não perco a do Senhor. Tem gente que não quer santidade. Kodesh, ser separado. Ágios em grego. Alguém ser consagrado para o Senhor. Um homem que é de Deus não perde tempo com futebol, gritando o nome de homem, fazendo de homens bezerro de ouro. Quem realmente ama a Deus não perde tempo com essas bobagens. Além de ser idolatria, pecado gravíssimo. E homens discutindo por placa de igreja, porque a igreja verdadeira é essa, a igreja verdadeira é aquela. Não porque a religião... Eu não represento religião. Felipe Cunha representa o Criador e o seu Filho. Não defendo ismos. Eu leio a Bíblia porque nela contém a palavra de Deus. Mas se amanhã a Bíblia não existe mais, eu não vou deixar de ser salvo, porque Deus está dentro de mim. Ela é muito útil para ensinar. Mas Abraão tinha qual Bíblia? Qual Bíblia Abraão tinha? Diga para mim, varão. Qual era a Bíblia que tinha Adão? Qual era a Bíblia que Enoque tinha? Esses homens construíram uma história com Deus. Caminharam com Deus todos os dias, sem Bíblia. A Bíblia, ela é um auxílio para nós. Mas eu preciso andar com Deus como Enoque.
Como Noé, que Bíblia que Noé tinha? E ele deixou de ter o eterno por não ter Bíblia? A Bíblia é a história de homens que se relacionaram com Deus. E eu sou mais um que quero isso. E as pessoas preocupadas se a terra é redonda, se ela é quadrada, enquanto em vez de estar orando, chorando para se encontrar com o Senhor, para ter um arrebatamento, para conhecer o Senhor de perto, como Moisés disse, mostre-me tua face. Qual Bíblia que Moisés tinha? Moisés tinha a história do jardim, da criação, mas Moisés teve com Deus. Então, vamos buscar o Criador. As mensagens anteriores falam de buscar a Deus. Vamos parar de ser escravo disso. Fecha a porta do teu quarto, fala com teu Deus em secreto. E aprende a andar com Deus a fazer o que Deus quer, não o que você quer. Aprenda a cuidar das pessoas, aprenda a honrar seu pai e sua mãe, aprenda a fazer o bem. Será que todas as vezes você não vai... Precisa Deus falar que precisa um anjo descer e falar para você, ajude essa pessoa aqui, ó. Ele está precisando de um prato de comida. Você não tem sensibilidade não, meu irmão. Precisa um anjo descer e falar assim, acorda, rapaz. Olha essa pessoa aqui, ó. Tá precisando de uma roupa, tá sentindo frio. Quando que a gente vai ter sensibilidade da verdade? Será que nós somos movidos a chamada de atenção? Será que o servo de Deus precisa anjo aparecer e falar? Não tem mais afeto. Pelo amor de Deus, gente. Aí fica um monte de vídeo. Não porque o Papa, é porque você quer, porque aconteceu. Vai pro mato e foge. Meu irmão, esses alarmistas da internet. Hein? Eles não falaram que ia embora, nunca mais ia voltar pro YouTube. Não, porque eu tô saindo do sistema. Tô saindo do sistema e olha, adeus. Cadê eles? Eles continuam na internet falando das mesmas coisas que falavam há 5 anos atrás. E sabe o que eu tô pregando todos esses anos? Salvação. Ensinando as pessoas a serem crentes. Não importa onde você esteja. Na China. Na Argentina. No Paraguai. Israel. O lugar não me impede. É porque o Papa... Não, porque agora vai ter a superlua. Oh, o acontecimento. E o povo vai a delírio, porque o cara fez um vídeo que é superlua. Rapaz... Vai botar sua testa no chão e orar a Deus. Vai fazer jejum, rapaz. Vai ser crente, irmão. Quanta bobagem! Ah, irmão Felipe, mas essas coisas... Sim, estude, mas eu te pergunto, meu irmão. Então quem está no presídio não vai se salvar? E o cara que está preso, que se converteu lá dentro da cadeia, não tem acesso a estudo, não tem acesso a nada. Tem gente presa que é livre, tem gente livre que é presa. Eu quero falar uma coisa para você, eu quero dizer para você uma coisa. A gente estuda sobre os eventos escatológicos. Sim, nós olhamos, eu olho os sinais, mas com os pés no chão, sem bizarrice. Sabe o que eu ensino às pessoas? Seja crente, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Aonde você estiver, se tu morrer salvo, tu tá de boa. O problema não é morrer. O problema é morrer sem Deus. Porque o Apocalipse fala da multidão que vai morrer na grande tribulação. Já leu lá? A multidão que veio o ancião diz, essa multidão de gente veio da grande tribulação. E aí, irmão? Você acha que você vai ter como se esconder com tanta tecnologia? Você vai se esconder do anticristo, vai? Como? Eu acredito que Deus pode me proteger, não as ferramentas humanas. Deus pode fazer eu ficar invisível. Pode, é claro. Deus pode me transportar para um outro planeta. Oh, acredito. Deus pode fazer minha casa ficar invisível. Acredito. A única coisa que eu não acredito é no braço do homem. Eu acredito que eu tenho que ser servo. Eu tenho que estar salvo.
E aonde Deus me colocar, vou ser fiel até a morte, como o Senhor disse. 10 dias sereis preso. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, eu penso o seguinte, a gente tem que se preparar para tempos difíceis. Sim, eu não sou contra. Eu sempre digo, olha, quer ir para o sítio? Vai para um sítio. Pode ir, tem estrutura, vá. É bom, lá você bebe uma água pura, você faz a sua hortinha, você vai comer orgânico, Baruch Hashem. Tá? Mas perigo você tem na cidade e você tem no campo. No campo você tem cobra, aranha marrom, onça, mosquito. Mosquito, você sabia que o mosquito é o que mais mata no mundo? Não sabia, né? Sabe, as pessoas... Escorpião. Já pensou? Então, aonde você está protegido? Salmo 91. No esconderijo do Altíssimo. Então, sim, sair da cidade é melhor? Sim, porque a cidade significa caos. Ir para o interior é bom, mas se Deus te levar, porque o interior também é perigoso. Sim, lugares desérticos. Por exemplo, o cara está a 40 minutos da cidade. E aí? Se tu não tiver nenhum conhecimento de nenhum preparo de primeiros socorros, e se for mordido por um escorpião, por uma cobra? Então, realmente protegido, você só está em Deus. Então vamos ter os pés no chão, esses alarmistas da internet ganhando like às custas do povo. Então, fora os Pix. Eu não sou contra você fazer um Pix para quem você gosta. O problema é fazer disso uma coisa infinita. Uma coisa sem fim. Sabe? A gente... E falando... Eu saio do sistema, mas a pessoa não sai. Sistema, olha. Tudo que envolve o sistema. Conta bancária. Aí a pessoa diz assim, sai do sistema, mas tem Pix. Como é que pode? Sai do sistema, mas tem conta bancária. Me explica aí. Sai do sistema, mas tem conta bancária. E usa a internet. Peraí, não era nem pra gente saber onde ele tá, né? Porque ele usa a internet. www. Teoria da... www, você tem vav 666. Por isso você começa o site www. E você acredita? Acredito. www. Nome de um homem. A internet foi ser usada pelo anticristo, é óbvio. É o meio de pagamento do anticristo. Via online. Claro que eu acredito. Só que eu estou usando a internet para pregar o evangelho. Então o cara tá pregando, sai do sistema, mas tá usando a internet. Sai do sistema, mas tem conta bancária. Sai do sistema, mas tem Pix. Sai do sistema, mas ele não sai. Acorda, irmão. Não dá para sair 100% do sistema, não. A pessoa tá na terra, precisa pagar IPTU da terra, precisa pagar a luz da terra, precisa escriturar. Sempre o Estado vai estar lá. Não tem como sair 100% do sistema. Tem como você se afastar o máximo possível. Isso é coerência. Mas também é aquilo. Você não está protegido aonde Deus não te colocou. Você só está protegido aonde Deus te coloca. E se Ele quiser que você não morra. Porque a Bíblia diz que Isaías... foi para o deserto. A história conta, e não biblicamente não está na Bíblia, mas está na tradição, que Manassés perseguiu Isaías até achar ele. E ele foi morto. Sabe como que Isaías morreu? De cabeça para baixo, abriram as pernas, como um V, e serraram ele. E Deus não interveio. Jeremias foi para o Egito, a tradição diz que ele morreu a pedrada.
Deus não impediu. Ah, mas Ananias, Misael e Azarias não morreram. Então, mas Estevão morreu. A pedrada. Ah, mas o João, o apóstolo do amor, não morreu. Sim, mas foi preso, foi açoitado. Domiciano prendeu ele, jogou ele no latão de óleo quente, segundo a tradição. Depois prendeu ele na ilha de Patmos, Ilha das Feras. Não quer dizer que ele não passou luta. Mas havia uma promessa que ele ia morrer de morte natural. Mas todos os outros 11 morreram pela mão do homem. Aí eu te pergunto, nenhum deles foi livre da morte, de morrer pela mão do homem. E aí? Viver é Cristo, morrer é lucro. A gente tem que estar preparado para não negar o Senhor. Nós temos que estar preparados para defender o Evangelho. Nós precisamos ter o Espírito de Deus, porque é Ele que dá intrepidez. Então, em vez de estar pensando que a terra é plana, quadrada, é semente da serpente, você deveria se preocupar de ser batizado com o Espírito Santo. Se você anda na santidade, porque você tem que respeitar o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é santo. O Espírito de Deus não quer lascívia em você. O seu corpo é de Deus. Você não pode usar de qualquer maneira. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem Deus dentro de você. Você tem um auxiliador. Mas será que você está na doutrina de Cristo? Para viver a verdade? Para que o Espírito de Deus permaneça? Porque ele pode descer e não permanecer. Porque muitas pessoas estão igual Saul. O Espírito Santo veio, ficou, mas depois saiu. Porque a pessoa não condiz com o que prega, com o que vive. Então o ponto é, se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou em qualquer lugar, eu vou em qualquer situação e vou enfrentar. Agora, quem não tem o Espírito de Deus? Como que suporta? Como é que passa? Crente chora. Verdadeiros servos de Deus passam lutas. Entende? Você está percebendo que eu estou usando um óculos? É de perto. Para leitura, ele tem uma lente azul. E é para me ler, porque estava ficando meio embaralhado as letras. Eu também não tenho mais 20 anos, né? E é um grauzinho, e me ajudou bastante. É uma diferença enorme quando você lê. E esse óculos já tem uns 2, 3 dias, a loja me ligou. Mandou mensagem. E eu falei, Senhor, eu preciso buscar o óculos. Mas eu só recebo, igual todo brasileiro, uma vez por mês. Eu preciso pegar esse óculos. Porque ele me protege também, ele dá a visão, porque eu uso muito celular e uso o computador muito. Né? Eu precisava. E eu estava com dinheiro, ou eu pagava óculos, ou eu resolvi uma outra coisa minha. Eu falei, Senhor, eu vou resolver o que eu preciso resolver primeiro. Porque eu preciso resolver. Aí resolvi o que tinha que fazer, depois fui orar de novo. Falei, Senhor, dobrei o joelho de novo, porque Deus me ensinou nesses anos a orar. Aí fui, orei de novo. Meu irmão, que mês difícil é esse? Esse foi o mais difícil esse ano. Eu vou falar uma coisa pra você. Não tá mole não, mas esse foi o pior. Mas estou vivo, por a glória de Deus. Orei. Logo depois que orei. Deus me enviou o auxílio. Eu fui lá e peguei o óculos. Isso é viver da fé. Eu passo muito de luta, mas nunca larguei o Senhor. Perdi um monte de amigos, de ouvintes. Nem os meus parentes gostam de me ouvir. Nem por isso eu parei. E eu não troco isso por nada. Eu ando no Uno 2021. 2001. Aí eu profetizando. Se fosse 2021, eu ando no 2001, idade de Cássia, vai fazer 24 anos. Mas foi Deus que me deu. Eu não invejo quem anda de Land Rover, carro do ano, não. Aquele ano ali, eu olho pra ele, foi Deus que me deu.
Sim, eu fico feliz, o único que Deus me deu. Aí quando ele precisa de manutenção, eu falo, Senhor, quem deu o carro dá manutenção. Aí o Senhor vai e abre uma porta, eu faço a manutenção. Eu vivo pinga as bênçãos de Deus, vai pingando. Eu preciso trocar sei lá, um pneu. Aí o Senhor vai e goteja. Pluc, pluc. Eu vou lá e troco o pneu. Vivo de fé. Mas trabalho todo dia, tá? 10 anos que eu não tenho férias, amém? Eu trabalho, tá? Eu tenho meu trabalho, graças a Deus. Diariamente eu trabalho. Todos os dias da semana, há 10 anos seguidos. Vai para 11 anos. As pessoas querem viver assim? Não. Eu precisava do dinheiro do óculos. Se eu pegasse o proto-sinaítico, paleo-hebraico, eu tenho material para... Né? Tem vídeo meu de 9, 10 mil, 20 mil visualizações aí, que o povo gosta dessas coisas. Fazer irmãos, são 350 pessoas que assistem aqui no YouTube. Se eu fizesse um cursozinho, qualquer cursinho desse aí, só para você ter ideia, como que eu amo a Deus. Vamos botar aí 350 pessoas, não vou botar, vou botar 250 pessoas. Vamos botar aqui. Dessas 100 pessoas não tem condições de pagar nada. 250 pessoas, vou botar aí um curso só, 10 conto. 250 reais vezes aqui, ó, vezes 10 reais, 2.500 reais. E se eu cobrasse, vamos botar aqui, se eu cobrar aqui 50 reais, 250 pessoas tem aqui, um curso, uma única, pagamento único, 50 quanto? Sabe quanto que dá? 12.500 reais. Mas ninguém quer viver igual vivo. Você se arrepende? Não. Não me arrependo. Porque quando eu oro, Deus me responde. O óculos está aqui. Eu não preciso de muito para viver. Eu preciso do pão diário, que diz lá, Mateus 10, dá-me um pão de cada dia. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque eu respeito o eterno. E eu respeito o ouvinte. Conhecimento eu tenho um livro judaico ali atrás. Eu tenho Kitsusho Haru. Eu conheço o proto. Eu tenho uns links que muitos dos senhores não têm. Eu tenho Bible.org. Se eu quisesse fazer um cursinho, que para muitos seria pérola, a pessoa ia me agradecer pagando 50 reais. Mas por que você não faz? Porque eu respeito o Deus que me chamou. E eu sou dependente da graça dele. Quando eu preciso de alguma coisa, eu oro. Uma semana, 2, 3, sei lá, 4. Mas hoje em dia, ser verdadeiro não agrada as pessoas. Ser honesto não agrada as pessoas. Ser marido de uma só mulher não agrada as pessoas. Sinceramente, cadê o povo de Deus? Eu lembro de uma época que a gente ia para a igreja feliz, para cultuar, que nada era cobrado, ninguém cobrava para ensinar, mas havia ação voluntária. Cadê aquela igreja que as pessoas cuidavam um dos outros? Eu agradeço que eu tenho um grupo de pessoas que são sensíveis, que ajudam nas obras sociais. É um grupo pequeno, então fazemos para poucas pessoas nas condições que podemos. Mas eu quero dizer que a obra de Deus não é feita por uma pessoa só. O próprio Yeshua precisou de 12 discípulos. Às vezes as pessoas nem compartilhar a live têm coragem porque ficam preocupadas com o que os parentes vão dizer. Elas se incomodam de compartilhar um link meu porque a família diz: esse cara é um maluco. Mas esse maluco aqui nunca te cobrou nada. Te ensinou.
Ah, é porque o meu marido diz que você é um demônio. Por que seu marido diz que eu sou um demônio? Sou uma pessoa respeitadora. Sou uma pessoa dedicada a Deus. Sou uma pessoa de oração. Todos os dias eu estou orando pelo povo. Uma oração de 3 anos sequenciais. 365 dias no ano eu oro lá no Telegram. Já vai para o 3º ano. Todos os dias do ano. Ensino as pessoas sobre a Bíblia. Sobre o eterno. Sobre a verdade. Eu sou demônio por quê? Tem alguma coisa errada aí, né, varão? Mas quem quer viver o sobrenatural do eterno? Esses ventos de doutrina tiram vocês do caminho. Tenham cuidado com isso. Ok? Vocês, em vez de estar orando lá, buscando a presença do eterno, estão, sabe, seguindo homens. E a maioria desse pessoal aí que eu tô falando aqui vem de curso que eu sei. Tá? Na descrição do vídeo deles está lá. Vendendo curso. Me mostre aí qual curso que eu vendi durante 16 anos. Fala pra mim. Eu tenho um vídeo que eu tinha até cabelo ainda. Você nunca viu. Tudo que Deus me deu, eu doei. Me ensino desde lá de trás que divórcio é pecado. Casamento é um só. Que futebol é pecado. Que igreja são as pessoas. Vai ver. Você vai ver eu sem barba. Meu Felipe sem barba. Vídeos antigos aqui. Esse canal é de julho de 2009. Diariamente 350 pessoas, 400 pessoas assistem todo dia aqui. Eu não sei quem são essas 400 pessoas. Não sei. Pouquíssimas pessoas eu conheço. Só alguns irmãos mais chegados que gostam da minha pessoa e me mandam mensagem. Nem todo mundo gosta do barbudo, mas gosta da mensagem. Isso importa para mim. Se não gostar de mim, mas gostar da mensagem, tá bom. Sabe? Eu tô aqui para falar o que Deus quer. Eu não me importo com a hora. Vou dormir 1h30 da manhã. Já fui dormir 2h30 da manhã orando. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou falando que eu não me importo em ser gastado. Agora, as pessoas têm que fazer a parte delas. Quer ver Deus descer, filho? Vai orar, meu irmão. Eu não consigo ficar acordado. Mas quando era no carnaval, conseguia. Eu não consigo ficar acordado mais. Quando era para ir na casa da namorada, eu ficava. Eu não consigo ficar acordado. Mas quando é para trabalhar em 2 serviços, para juntar dinheiro, para comprar moto, para comprar carro, consegue. Orar não consegue. Não consigo assistir 1 hora. Teve um ouvinte que falou assim, irmão, ele faz vídeos menores porque o povo não gosta de assistir 1 hora de live. Mas consegue assistir 1h30 de futebol, 3 horas de Titanic. Você quer que eu fale do céu, do mundo vindouro, da vida eterna, que vale mais do que isso tudo, em 5 minutos. Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha, não? Nem prazer em ouvir as coisas de Deus tem. Mas fica no Instagram bastante tempo, né, filho? Bastante tempo lá no TikTok. Mas não consegue ficar bastante tempo assistindo uma live de 1h04, porque Felipe fala muito. Você não teria estrutura de ouvir o apóstolo Paulo pregando a noite inteira. Quantos eúticos, só quem conhece Bíblia, hein? Quantos eúticos estão por aí, dormindo na hora da mensagem porque não conseguem ficar acordados? Eu entendo quem acorda na madrugada para dirigir, eu entendo as pessoas de mais idade que precisam dormir, mas há uma juventude que não quer nada com a hora do Brasil. Uma juventude que não consegue lavar o copo que bebeu água. Pelo amor de Deus, como que o povo quer salvar? Eu fico vendo as histórias de Davi, o povo guerreando. Essa geração não teria condições de ser do exército de Davi nunca. O povo não tem estrutura para nada, amém? Difícil, né?
Duro esse discurso, né? Quem pode ouvi-lo, né? Meu irmão. Sabe quantas horas Yeshua andava? Quanto tempo Yeshua andava? Vamos falar quilometragem. Por dia, 40 quilômetros. 40 quilômetros. Nem tempo para dormir eles tinham, tá na Bíblia. Teve um dia que Yeshua tirou os discípulos. Vamos pro mar, vamos pro mar, vamos pro mar. Vai que eu fico aqui. Por quê? Eles não tinham mais tempo. Onde eles iam, o povo ia atrás. Ai. E aí? Hoje os pregadores, todo culto cobram. Tem pregador aí que cobra 5 mil por culto. Não faz um milagre. Não prega a salvação. Gente, que tempo difícil que a gente está vivendo, né? Tá bom? Mas cuidado aí com essas doutrinas, amém? Deixa o seu comentário aí. Diga de onde você é, meu filho. Pra te conhecer você. Você é de onde, meu filho? Qual estado você é? Pelo menos estado. Eu sou aqui da Bahia. Eu sou aqui do Espírito Santo. Sou aqui do Acre. Eu sou aqui do Piauí. Eu sou aqui do Nordeste. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. De onde você é, meu irmão? Amém? Deixe seu nome aí. Amém? Olha por nós para que Deus nos dê força para continuar. Porque fácil não é. Eu nunca disse que é fácil. Tem dia que a gente tem que se arrastar. Porque nosso lombo dói. Tem dia que a gente está desanimado. Tem dia que a gente está chateado. Tem dia que a gente está preocupado. Tem dia que a gente está ansioso. Meu irmão, eu já preguei com dor. Eu já preguei com garganta doendo. Eu já preguei com Covid. E, meu irmão, só um dia que eu não consegui, que eu tava com 40, quase 40 de febre, corpo mole, eu não consegui. Mas, meu irmão, enquanto eu posso falar, eu tô falando. Eu tento resistir o máximo. Sabe? Não é dor de cabeça que me para, não. Não. Cheio de preocupação, cheio de situação para resolver. Eu vou aqui, pá. Por quê? O reino de Deus não pode parar por causa dos meus problemas. Meu irmão, nós estamos falando de eternidade. Você só vai viver 70, 80 anos. Se passar disso, é com enfado. A gente está gastando nossa vida com o quê, irmão? Com o quê? Amém? Cuidado com isso aí. Salve sua alma do mal. Amém? Vamos mandar um abraço aqui para os irmãos aqui. Vamos lá. Lucas Angelino Smith, um abraço. Tatiana Soares, eu sou monoteísta, eu sou da unicidade de Deus, só Yahweh, Elohim, Yeshua é o Messias. Ao seu Justa Saúde, Tatiana, Marcos, Tabata, Teodora, Josiana Araújo, Carmen Lúcia, Graça Nunes, boa noite, meu irmão. Você conhece a origem do nome de Jesus? Irmãos, responde o irmão aí, se eu conheço. Meu irmão, eu tô 16 anos aqui, né? Eu acho que eu sei que Jesus vem de Jesus. Ou você tá falando daquele padre que disse que o nome Jesus quer dizer porco? Eu sei alguma coisa, mas... não é bem isso. Eu tenho um livro dele aqui. Tem? Tem. Só que, quando você é leigo, você acha que é isso. Só que Jesus não quer dizer porco. Não. A gente tem que ter cuidado porque na língua tem polissemia, tem que estudar semântica. Um povo que fica ouvindo vento de doutrina nunca vai entender o que é semântica, o que é poligamia, polissemia, poligamia é outra coisa, né? Então, não vai entender sobre a língua. Sabia que eu falo uma coisa aqui, que no outro idioma, eu estou falando a mesma coisa em outro idioma, com significados diferentes. Você sabia que existe isso? Pesquisa aí, meu filho. Palavras que nesse idioma são iguais em outro idioma. O Google pode até responder aqui, ó. Você pergunta pro Google aqui, o Google responde rapidinho, porque é bem mais rápido do que eu, né? Deixa eu ver, cadê ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Tá? Ok, vamos lá. Vamos aqui, aumentar o volume. Eu quero saber palavras que eu pronuncio
em idiomas diferentes a mesma coisa, mas tem significados diferentes? Sim, existem várias palavras assim. Exemplo, Por por favor. exemplo, a palavra claro, em espanhol, embaraçada significa grávida, mas em português soa como constrangida. Outro exemplo é a palavra largo em espanhol, que significa comprido, enquanto em português significa amplo. Quer mais exemplos? Sim. Com certeza. A palavra borracha em português é o material de apagar, mas em espanhol significa bêbada. Quer que eu encontre mais exemplos? Vai pelo vento de doutrina, vai. Semântica, irmão. Você está falando a mesma palavra em outro idioma, outro significado. Então não entra nesses ventinhos de doutrina não, tá? Não entra, cuidado com isso aí. Amém. Amém. Origem do nome Yeshua. Enfim, outro vento de doutrina seguindo ideias aí desse cara aí que falei, porque eles querem dizer que quer dizer Ie, quer dizer bode. Vai estudar semântica, origem das palavras, porque senão vai cair na mesma coisa. Vocês não estudam idioma, vocês vão pela cabeça dos outros. Então, mesma coisa, você vai falar que Yeshua quer dizer, e o seu nome será apagado. É as mesmas coisas, tudo que você vir falar aqui eu sei. Então, eu não vou perder tempo para tentar explicar o que um dicionário te explica, tá? Só você perguntar. E pergunta o Google a origem do nome Yeshua. Pronto. Aí você pergunta aqui o Google vai responder. O Google não vai ter paciência. Ó. Qual a origem do nome Yeshua? A grafia correta do nome é Yeshua. É uma palavra hebraica que significa salvar ou salvação. Yeshua é considerado por alguns estudiosos como o nome original de Jesus Cristo escrito em hebraico. Qual é a raiz do nome Yeshua? Você sabe em hebraico? A raiz do nome Yeshua vem do hebraico Yehoshua, que significa o Senhor é salvação. É um nome bem bonito e com um significado forte, não é? Bom, o nome Yeshua vem de Yehoshua, que eu já ensinei aqui, que vem da raiz Yasha. Raiz não vira nome. Raiz hebraica não é nome. E aí tem que estudar a gramática, tá? Não, porque aí o cara pega Yasha e quer inventar um nome. Fica difícil, né? Graças, Maria das Graças, Rose Rodrigues, Júlio César, Hermes, Edberto, grande abraço, Paulo Rezende, Jimmy, nosso amigo, Beatriz, Maurício Lisboa, irmão, Everton, acho que é IR é irmão, não sei, se eu estiver errado me corrija. Elizabeth, Lucas, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui os irmãos da onde aqui, deixa eu voltar aqui, Nem Seixas DJ, Lucas Santos, Caçapava, São Paulo, um abraço, irmão. Rio de Janeiro, Magé, amém. Elisângela Lopes, Maringá, Paraná, amém. Maurício Lisboa, é de Caxias do Sul, amém. Maria Aparecida, amém. Tá nevando aí, né? Tabata, São Paulo. Ourinhos, Alex Gonzaga de Oliveira, ok. Interior de São Paulo, quase divisa com o nosso Paraná, amém, meu amigo. Justa Saúde, nossa irmã Sheila, Santa Catarina, maravilha. Chorozinho, Ceará, amém, nosso Lucas, amém, amém. Evelton, Santos, Maceió, o Dime de São Paulo, capital, amém. Graça Nunes é do Rio de Janeiro, amém. Tânia, Caxias do Sul, tá frio aí, pessoal. Jesua, na verdade lá em 2 Crônicas, em Esdras, é Yeshua, tá? É transliterado para
Jesua. Só que o J naquela época tinha o som de Y. Então tá escrito Yeshua. Tá? Isso no João Ferreira de Almeida tá Jesua, que na verdade é Yeshua também. Tá? Porque desde aquela época esse nome é abreviado. Shua quer dizer salvação, Yahushua não é Yahu. Pega o nome Yehoshua. Primeiro nome era Rocheia. Era Rocheia. Rocheia, olha os sinais maçoréticos de Rocheia. Rocheia, acrescenta-se o Iod e fica o quê? Yehoshua. Não era Rocheia, só acrescentou o Iod, ficou Ierro. Por que você está botando U onde não tem? É o que eu falo, vocês não pesquisam a origem do nome Josué. O nome Josué vem de Osés, que é transliterado na Bíblia. Rocheia a letra Re. Rocheia. Acrescentou Iod. Esse som não mudou, não virou U. Tá? Mas cada um fala o nome que quer, né? Mas para mim não é Yahushua. Tá? E essas variações existem no hebraico. Até na própria tradição de falar palavras, por exemplo, você vai ter pessoas que vão falar O, vão falar A, dependente de que lado é o hebraico, ou de que lado de que população, de que lugar, de que região. O hebraico fica variando até lá na Terra Santa. Então, tá? Amém. Amém. Então, o Sol parou e a Lua se deteve. E qual o problema? Você sabe que o Sol, ele mede o tempo. Já viu o relógio de Acais? Era um relógio solar. O Sol marca a hora. É claro que o Sol tem que parar. E aí? Se o Sol não andar, a hora não anda. Eu não sabia disso? Isso não está provando terra plana, irmão. Isso está provando que o tempo parou. De onde vocês tiram isso? É cada uma. O Sol marca a hora, gente. E observe que foi o Sol e a Lua, não foi só o Sol. Tá bom? Por isso que o nosso calendário é lunisolar agrícola. Nosso calendário não é o calendário de Júlio César, amém? Benjamin Netanyahu, tá? Isso não quer dizer nada também. É o nome dele, Irmiyahu. A gente acredita que é Yahu ou Yahu, amém? E é com H, amém? Rocheia. Acrescentou Iod, amém? Ok? Bom, irmãos, eu tenho terminado por aqui. O horário já foi, amém? Quero agradecer a todos que esteve aqui conosco, amém? Um abraço fraternal para todo mundo aí, tá bom? Saúde para todos, obrigado aí por compartilhar o local que você estava, amém? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, e compartilhe para quem você ama, amém? E vamos caminhando. Vê os vídeos anteriores, que é muito importante assistir as lives, você vai aprender. Entra também dentro do canal e tem vídeos. Vai lá, vídeos mais assistidos. Você vai encontrar vídeo baseado no proto, no hebraico antigo, no proto-sinaítico. Falo a raiz das palavras, mas não é na live, é no vídeo. Você pega lá, vídeos, tem transmissão ao vivo e tem vídeo. Nos vídeos tem uma série de vídeos menores que explica sobre palavras hebraicas. Você que gosta, você vai saber a origem do nome Adonai, de onde surgiu, Jeová, nome de Yeshua, Jesus, tem tudo lá. O canal tem 2.000 e poucos vídeos, tá? Então você tem que ter tempo para você encontrar, tá bom? Um abraço, saúde para todos. Até que o Eterno... Amém? Tá, a Terra gira. O que isso tem a ver com o Sol? Tá, você diz, irmão, por isso que eu estou dizendo, é perca de tempo. Eu justamente vi falar disso, porque você saber se a Terra é redonda ou é plana, é uma coisa simples. Só compra uma câmera, bota num balão e deixa ela filmar. Já tem experimentos aí feitos por pessoas que não tem nada a ver com a NASA. O cego é aquele que não quer enxergar.
Tem aí na internet, bota aí vídeos de grupos individuais que botaram uma câmera e viu a Terra Globo. Pronto, a discussão acabou. Agora você me explica o sol da meia-noite, amém? Por que tem países que ficam 6 meses sem escuridão? Na Terra plana é possível? Me diga por quê. Porque na Terra plana não tem hemisfério norte e hemisfério sul. Não tem. E como que explicar que aqui no Brasil está uma estação e lá no norte está outra? É quem tem que explicar as terraplanistas, né? Como que tem hemisfério sul, hemisfério norte e tem estação lá diferente do que aqui. Quando aqui está verão, lá está inverno. Como é que explica isso? Se na Terra plana fica girando direto. Não explica. Então, amém, né? Shalom.